Quando Jesus voltará? Não sabemos a data exata. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Mas pelos eventos ocorridos, podemos afirmar que já estamos nos últimos dias. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. A Bíblia fala que a vinda de Cristo é algo que já está acontecendo. Ele está a caminho. Embora Jesus não tenha dito o dia exato da sua volta, ele deixou evidências que servem como alerta para vermos o quanto ele se aproxima. E no vídeo de hoje, você verá as evidências que estamos nos últimos dias. No vídeo anterior, falamos sobre o coronavírus, uma peste que é classificada como uma das dores de parto. Porém, há muitas outras dores a serem citadas. O próprio Jesus nos alertou que ouviríamos falar de guerras e rumores de guerras, mas disse para que não tivéssemos medo. Se fizermos um histórico dos últimos anos, vemos que temos razão de sobra para crer neste sinal. Dentre o período da Primeira Guerra Mundial, ocorreram mais de 19 milhões de mortes entre civis e militares. Já no período da Segunda Guerra Mundial, foram causadas aproximadamente 70 milhões de mortes. Foi considerado o mais sangrento conflito de toda a humanidade. Mesmo depois de tudo isso, ainda ouviríamos rumores de guerras. No começo de 2020, a morte do general iraniano Qasem Soleimani, num ataque aéreo dos Estados Unidos, no dia 3 de janeiro, marcou uma arriscada escalada da tensão já entre o país e os Estados Unidos, beirando assim uma possível terceira guerra mundial. De acordo com os relatórios da ONU, a cada 3 segundos uma pessoa morre no mundo por causa da fome. E os cálculos se desenvolvem mostrando um resultado inacreditável. São 20 vítimas por minuto, 1.200 por hora e 28.800 por dia. A fome aumenta no mundo e atinge 820 milhões de pessoas. O aumento do número e da intensidade dos terremotos nos últimos anos deveria servir para sacudir também o íntimo dos seres humanos. No ano de 1800 a 1900, ocorreram 2.119 terremotos. Já no ano de 1900 a 2000, ocorreram 2.223 terremotos. E no século XXI, em um intervalo de 20 anos, ocorreram mais de 240 mil terremotos. Vimos no vídeo sobre a base do governo do Anticristo que a multiplicação da ciência é um pilar para o governo dele. Todo esse avanço presenciado no século XXI nos mostra que a ciência tem se multiplicado em larga escala, cumprindo assim cada vez mais esta profecia. Jesus fez uma comparação aos tempos anteriores da sua volta com os dias de Ló, onde eram presentes homossexualidade e imoralidade sexual. Tais comportamentos, infelizmente, caracterizam essa geração e são marcantes hoje em dia. Em 2019, a Parada do Orgulho LGBT, só em São Paulo, reuniu mais de 3 milhões de pessoas. Estima-se que só no Brasil há cerca de 18 milhões de homossexuais. A imoralidade sexual está presente no cotidiano das pessoas, seja através da mídia, das vestimentas, da linguagem ou dos atos da sociedade. Os dias de Noé foram marcados por inúmeros fatores, como, por exemplo, a indiferença que o povo vivia mediante a palavra do profeta, onde achavam que era impossível de se acontecer. Casavam-se e também davam-se em casamento. De acordo com os números do IBGE, de 2018 até hoje, já foram registrados em nosso país mais de 1 milhão de divórcios, isso sem contar com os números ao redor do mundo. E também a violência. O levantamento feito pelo Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo aponta que já ocorreram mais de 31 mil assassinatos, isso de janeiro até setembro de 2019. Estamos usando os dados do Brasil como exemplo, porque se levarmos em consideração os dados de todo o globo, ficaríamos muito mais assustados. Superaquecimento do Sol, sinais na Lua, nas estrelas,
o sol convertendo-se em trevas, todos estes são sinais que o Senhor Jesus Cristo já havia nos dito que aconteceriam nos céus. A própria NASA divulgou que o sol entrará num ciclo de aumento de manchas escuras, onde traria junto tempestades solares intensas e erupções que afetariam a Terra. Manchas essas que tornariam o sol cada vez mais escuro. Somos a geração que verá esses sinais no sol, mas não ficaremos aqui para vê-lo escurecido. Essas manchas que dariam na Lua a tornariam com uma cor avermelhada, onde pareceria com uma lua de sangue. Desde 2004, a Indonésia já registrou ao menos 4 tsunamis, deixando centenas de milhares de mortos e feridos. Dentro desse registro, vale ressaltar 28 de setembro de 2018, onde houveram mais de 1.230 pessoas que morreram por conta de um terremoto que atingiu os 7,5 graus na escala Richter, seguido de uma tsunami nas Ilhas Célebes, e também 22 de dezembro de 2018, também na Indonésia, um tsunami provocado pelo vulcão Anak Krakatoa, no Estreito de Sunda, deixando pelo menos 222 mortos. A camada de ozônio protege a Terra contra os efeitos nocivos da radiação solar, absorvendo assim os raios ultravioletas, que são prejudiciais aos animais e vegetais que aqui vivem, pois eles podem causar danos na pele, como o câncer. A camada funciona como um protetor solar natural, e sem ela não existiriam os seres vivos. O buraco na camada de ozônio é um processo que ocorre naturalmente na Terra. A ocorrência do buraco é nas regiões polares. O frio facilita a transformação química dos elementos que reagem com o ozônio, mas nas últimas décadas, esse buraco aumentou e começou a não desaparecer. Isso porque o ser humano intensificou o aumento desse buraco através da produção exagerada de gases poluentes na atmosfera. Foi-nos dito que muitos seriam escandalizados e também surgiriam muitos falsos profetas que enganariam a muitos. O próprio Jesus havia dito que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Muitas pessoas no dia de hoje têm visto todos esses sinais e não entendem que Jesus os deixou para que pudéssemos cada vez mais estar alerta à sua volta e não para nos esfriarmos na fé. Por isso, o Senhor Jesus Cristo teve o cuidado de nos deixar tudo isso escrito na sua palavra, pois muitos hoje em dia têm se afastado dele e têm renunciado à sua fé. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal e compartilhe esse vídeo para que cada vez mais as pessoas possam se preparar para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo.